Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 30 do ENAD 2017, prova de Engenharia Elétrica, que trata sobre amplificador operacional, ok? Então vamos lá. Questão 30 do ENAD 2017, que diz assim: o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis nos processos industriais, além de contribuir para a competitividade da empresa, visa a redução do consumo de energia e da geração de resíduos no ambiente. Os equipamentos elétricos e eletrônicos que atuam no controle de processos devem ser eficientes do ponto de vista energético e economicamente viáveis. Um exemplo desse tipo de dispositivo são os amplificadores operacionais, os quais são muito utilizados em sistemas de controle, automação e telecomunicações. Na figura a seguir, é representado um circuito contendo um amplificador operacional ideal, isso é importante, alimentado por uma fonte simétrica com tensão VCC de 12 volts. Aí o nosso circuito que a gente vai detalhar em seguida. Continuando. Considerando uma tensão contínua de entrada V2 de 2 volts, qual a tensão de saída V0 do circuito? E aí seguem as alternativas. Então, temos aqui o nosso circuito amplificador operacional, né? E daqui a gente já começa a tratar algumas informações importantes, tá? Primeiro delas é o seguinte, considerando que o amplificador operacional é ideal, a gente tem que essa impedância de entrada aqui, ela é infinita, tá? Aqui é o que a gente chama de curto virtual. Aqui não tem corrente, a corrente aqui é zero, porém a tensão aqui na entrada não inversora, positiva, é a mesma da tensão aqui na entrada inversora, tá? Então, considerando o regime permanente, o nosso capacitor aqui ele vai funcionar como um circuito aberto, tá? O capacitor vai em corrente contínua, né? Ele funciona como circuito aberto em regime permanente, tá? E foi dado, né, antes de mais nada, né, a tensão aqui V mais é igual a V menos, que é igual, vai ser igual à nossa tensão de entrada, né, de 2 volts, tá bom? Então é a primeira afirmação que nós temos, considerando, né, os dados e, né, a premissa de amplificador ideal, tá? O V mais é igual a V menos, que é igual a VI, que é igual a 2 volts. Então aqui o VI, né, e em regime permanente, como eu falei, o capacitor em circuito aberto. Tá? Então, agora, né, a nossa tensão de entrada é 2 volts, significa dizer, e aqui, né, logicamente, como a gente falou, não tem corrente, tá? 2 volts aqui nesse ponto, que é no V+, que também é 2 volts aqui no V-, que é o mesmo 2 volts aqui nesse ponto. Tá? Então, a corrente que passa aqui nesse nó de 2 volts para o terra corresponde ao 2 volts menos 0 dividido por 1, ou seja, 2 amperes. Essa corrente aqui corresponde a 2 amperes, que é a mesma corrente aqui, já que aqui não tem corrente, como a gente já falou, né? Essa corrente I é a mesma, tá? Nesse ponto e nesse ponto aqui, ok? Então, tensão, como a gente falou, da lei de Ohm, aqui 2 volts, né, é igual à resistência de 1 ohm vezes a corrente, que é o que está aqui. Tá? Daqui eu tenho que 2 é igual a 1 vezes I, e a minha corrente corresponde a 2 amperes, que é essa mesma corrente do lado de cá do circuito. Tá? Agora, para eu saber o valor de V0, né, o V0 é esse ponto que é o mesmo desse. Então, V0 menos 2 volts é igual a essa resistência vezes o I, que eu tenho já calculado aqui, que é igual a 2 amperes. Então, V0 menos 2, V0 menos 2 é igual a 1 vezes 2, que vai dar o 2. Então, V0 vai passando esse menos 2 para o outro lado da equação, vai ser igual a 4 volts. Então, minha tensão V0, pedida aqui nessa questão, corresponde a 4 volts. Ok? Então, para finalizar, considerando uma tensão contínua de entrada V2 de 2 volts, na realidade ela é VI, né?
de 2 volts. Qual a tensão de saída V0 do circuito? Então, observando aqui as alternativas, a alternativa correta é 4 volts, alternativa E. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você fique atento, né, para o próximo vídeo, onde estaremos resolvendo mais uma questão do ENAD. Desejo a você excelentes estudos e te espero no nosso próximo vídeo. Então, até lá.